Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal sobre rodas e histórias. E o tema hoje, acho que vai atender aí a expectativa de muitas pessoas, a curiosidade de muitas pessoas sobre o Omoda 5 HEV. Bom, nós vamos falar sobre coisas que você não vai ouvir na concessionária quando você for comprar esse carro. Primeiro, a questão do consumo, né? Nós já fizemos vários testes neste carro com gasolina comum, com gasolina aditivada, e agora o carro está abastecido com a Podium. E o que eu percebi nessa troca de combustível? Não houve uma alteração significativa no consumo do carro, né? Nem melhorou, nem piorou, às vezes fazia um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende da sua maneira de dirigir, depende também da situação, se o motor está frio, se não está, porque ele tem um motor a combustão, né, um motor 1.5 turbo de 130 cavalos, e enfim, há uma série de fatores envolvidos no processo. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que quando aumentou, agora, dia 1º de agosto, o percentual de etanol na gasolina, realmente houve uma queda significativa. Por isso, eu resolvi colocar a gasolina Podium. Não porque eu vou ter mais economia, né? Não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi proteger o motor do carro, né? Já que, segundo informações da Petrobras, né, lá no posto onde eu abasteço, a Podium tem apenas 25% de etanol na mistura. E aí, por uma questão de precaução, para poder proteger o motor contra desgastes e tudo aquilo que o etanol pode provocar, eu resolvi agora abastecer apenas com Podium. Mas dá uma olhadinha no consumo, 16.4, essa semana eu cheguei a fazer 18.2, vai variando por aí. Eu creio, pelo que eu estou vendo aqui, pelo odômetro do carro, nós devemos fazer aí uns 800 quilômetros esse mês, uns 800 quilômetros. Meu uso é um tanto quanto severo do motor, porque eu ando distâncias curtas, de um lado para o outro, da minha casa para a minha clínica, da clínica eu vou almoçar, às vezes vou fazer uma visita a um paciente que está internado, volto para casa, vou a um supermercado. Então, eu não uso muito esse carro para viagem, e o uso dessa forma, é considerado um uso severo. Então, para mim está ok, tá? Se eu continuar fazendo aí, em média, 800 quilômetros por mês, tá muito bom, tá muito bom. Eu que abastecia toda semana praticamente, agora estou abastecendo aí com 4 semanas que eu estou abastecendo o tanque desse carro. E resolvi então optar agora, a partir de agora, tá? Desde o último vídeo aí que eu fiz para vocês, eu decidi utilizar a gasolina Podium, tá bom? Por uma questão de precaução, para poder preservar componentes do motor, já que o motor do Omoda não é flex, é um motor apenas a gasolina, 1.5 turbo de 130 cavalos, que combinado com a potência da bateria, ele tem 224 cavalos, tá? Anda muito bem, 30,5 kg de torque, é um carro extremamente confortável. O que eu posso dizer a vocês também, que foi para mim experiência, né? A minha adaptação com o câmbio do carro. É uma experiência que você pensa assim, não, eu resolvo isso rápido, mas não resolve não, né? O nosso cérebro, vocês já sabem, ele é treinável, né? Ele aprende por hábito, por repetição. Então, quando eu comecei a utilizar o câmbio aqui, né, o câmbio na alavanca aqui próximo ao volante, eu estranhei bastante. Eu estranhei porque quando eu queria fazer uma mudança, eu já buscava aqui e tal,
e às vezes eu ficava lento para fazer uma mudança de marcha, mas agora, há cerca aí de quase 4 meses de utilização do carro, está tudo tranquilo, eu já estou com uma adaptação boa, e foi tão interessante que esses dias eu peguei o carro que a alavanca é aqui, né? E eu já fui aqui e liguei o limpador de para-brisa. Você vê o tanto que a mente da gente nos engana. Então, tem esse detalhe. Eu ainda estou descobrindo algumas coisas sobre o Omoda. Às vezes você sai da concessionária com algumas informações e depois parece que você esquece, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, faz muito calor, mas só agora eu estou aprendendo a usar aqui, ó, banco. Deixa eu fazer de novo para vocês, tá vendo? Você sempre vai ter essa faixa de opções aqui de comandos do carro. Quando você puxa aqui para cima, aqui você tem todo o controle do ar-condicionado, ar-condicionado dual zone, e aqui você vem banco, e você tem aquecimento do banco, e você tem o sistema de refrigeração dos bancos, que eu vou colocar agora para funcionar do meu lado, e do lado do passageiro. E aí é muito bom, gente, é muito bom. E eu não estava utilizando esse recurso, na verdade até esqueci que esse recurso existia. Esses dias que eu fui prestar atenção nisso. Então você pode estar aí, se a sua cidade tem um calor excessivo, você pode utilizar esse sistema do Omoda, tá? Na versão Prestige, que é a minha versão. Acredito que na versão Luxury não tem esse sistema. Então gostei demais da conta, muito interessante, muito bom. Outra coisa importante, né? Eu estou calibrando os meus pneus a 37, embora na etiqueta, aqui na porta do carro, tá? O que o fabricante pede é 38. E aí eu estou colocando 37 porque eu senti que o carro pula menos. O sistema de amortecimento desse carro é muito bom. Eles conseguiram fazer aqui, pelo menos no Omoda, uma mágica interessante, né? Não ficou aquela coisa dura que você percebe que muitas marcas chinesas, entendendo que o Brasil tem esse asfalto ruim, né? Eles deixam a suspensão muito dura e nem tanto aquela coisa molenga que você vê em outros carros que também vêm da China, que o carro parece que fica assim balançando de um lado para o outro. Eles acertaram muito bem, tá? Então é isso. E eu fui e coloquei, ao invés, vou até colocar a etiquetinha para vocês aí, na etiquetinha vem 38, mas eu uso 37. Mas aí o arrasto do carro, gente, não deu diferença nenhuma, tá? Não deu diferença nenhuma. Talvez haja um pequeno, não sei, um percentualzinho pequeno de desgaste dos pneus, mas também não sei. O que eu sei é que ficou mais confortável do que já era, sem ser molenga, sem ser muito duro, e ajudou muito aqui no meu dia a dia. Então eu acabei não seguindo aquilo que o sistema aqui, que a montadora colocou em termos de calibrar os pneus. Então ao invés de 38, para mim está funcionando 37. É claro que com aquecimento, né? Com aquecimento acaba subindo um pouco a pressão. Mas é isso. Nós estamos acostumando aí, cada um vai descobrindo o seu jeito com o Omoda, tá? O Omoda. E olha que coisa interessante, parece besteira, mas nas vezes que eu viajei com esse carro, eu fiz viagens curtas, né? 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Ainda não fiz aquela viagem maior, devo fazer em breve uma viagem a Brasília, que vai daí quase 200 quilômetros de viagem. Eu devo fazer essa viagem em breve e, é claro, vamos mostrar para vocês aí como foi o consumo. Mas já ficou bastante claro para mim que
Na estrada o carro é bem econômico. Eu cheguei a fazer, tem vídeo para vocês no canal, eu cheguei a fazer 22 quilômetros por litro na estrada, assim, sem esforço nenhum, utilizando muito o ACC, o carro muito bom mesmo. Então, questão de economia, a dirigibilidade na estrada, o ACC é muito bom, o ACC 2.5 desse carro, né? É muito bom, muito preciso, mantém o carro centralizado na faixa, detecta tudo, é muito interessante mesmo. E uma coisa que também eu gostaria de comentar com vocês é sobre o acabamento desse carro. Gente, não, tem que levar em consideração, inclusive dentro da própria Omoda e Jayco, né? Eu andei fazendo o teste no Jayco 7 Elite, eu não vi esse acabamento do Omoda. Olha isso aqui, gente, a firmeza. Você não sente nada solto, nada balançando, né? É tudo muito. Isso aqui, esses controles laterais, eles são tão suaves que você estranha. Você não tem que dar aquele teco, pá, para abrir o vidro. Não, ele é extremamente suave, macio. Eu não sei que tipo de mecanismo que eles utilizaram aqui, mas é muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, o carro ele tem essas particularidades. O pessoal também falou muito sobre ruído e, sinceramente, olha, ruído aqui, nem dos cacarecos que eu coloco nesse carro aqui, ó, chaves, essas coisas, nada. Aqui tá cheio, aqui tem coisas, no porta-luva também, e você não escuta nada. Isolamento aqui desses guarda-treco ou porta-treco, né? Tá tudo muito bem organizado, tudo é forrado, né? Você põe a mão aqui, você tem um tapetinho de plástico, cada parte aqui do carro você tem uma forração. Isso é muito interessante aqui no final, ó, forração. É tudo muito tranquilo. Carro muito bem construído. E eu vou dizer para vocês, e aí vai uma crítica, né? Mesma montadora, a Caoa Chery está por trás, Caoa Chery não, né? A Chery está por trás dos carros da Omoda e Jayco, mas esse aqui, o Omoda 5, sem sombra de dúvidas, tem um acabamento muito melhor, muito melhor. Olha essas portas, pessoal, ó. Você não vê nada, nada. Você pode fazer força aqui, tudo extremamente firme. O emborrachamento dessas portas é maravilhoso. Então, o carro tem um acabamento primoroso, tá? Ó, sistema eletrônico funcionando perfeitamente. Vocês se lembram lá no início que eu tive que fazer uma calibração no sistema de permanência em faixa? Levei na concessionária, fui muito bem atendido, foi rápido. Me entregaram o carro com tudo certinho, nunca mais deu problema, tá tudo ok, tá? E os sistemas eletrônicos do carro funcionam muito bem. Não tenho nada que reclamar. Mas você anda pouco, usa pouco. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês, o carro já está com mais de 6.000 quilômetros. Eu não ando tão pouco assim, eu ando o que todo mundo anda, né? Que a maioria dos brasileiros andam, né? Se você não é um viajante, um representante que precisa ir de cidade para cidade, ou tem um trabalho que faça você viajar muito, você vai ter o mesmo fluxo que eu tenho por mês. Eu rodo aí uma média de 1.200 quilômetros por mês. Então, tá tudo certo. Estou com 6.432 quilômetros rodados. Às vezes o carro fica um bom tempo parado. Dizem que isso não é bom, mas eu ligo o carro, não vejo problema. Tudo funciona perfeitamente. Gosto de andar no carro, né? Isso é uma coisa que eu sempre me importei. Eu não gosto de ter um carro que eu não me sinta bem andando nele, tá?
mesmo quando as condições não eram as que eu tenho hoje, né, que eu tinha que comprar um carro de valor menor, eu sempre ajeitava o carro, deixava ele mais confortável para mim. Eu sou da época do Fusca, eu sou da época da Brasília, do Passat, do Chevette. Então eu sempre tinha que dar um jeito de deixar o carro mais confortável para mim, deixar ele mais agradável. Eu nunca gostei de estar num carro que eu não me sentisse bem. E eu me sinto bem aqui no Omoda, muito bem. Há alguns detalhes que para mim, eu precisei eu precisei fazer algumas mudanças, tá bom? Eu gosto muito, só fazendo uma pausa aqui no assunto que eu ia entrar, eu gosto muito das notificações desse carro. Elas não são intrusivas, elas são muito claras e objetivas. Ele me avisa quando o carro da frente anda, se eu estiver distraído. Quando alguém chega muito perto do veículo, ele liga as câmeras e me mostra tudo ao redor e sinaliza o que está muito perto de mim, tá? Então eu gosto muito do sistema eletrônico desse carro. Agora eu vou voltar no assunto que eu ia entrar. Só tenho uma coisa que eu não consegui me adaptar e eu precisei desligar, que foi a frenagem autônoma. Essa daí eu precisei desligar. Ainda mantive aquele sinal de alerta, né? Se ele vê que eu estou aproximando rápido demais do veículo da frente, ou quando ele vê que algum veículo entrou, uma moto, por exemplo, entrou muito rápido na minha frente, ele vai sinalizar. Quem tem Omoda sabe do que eu estou falando. Ele vai plam, 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 dar aquele sinal de alerta aqui. Mas não vai frear, porque eu já levei uns bons sustos, né? Porque a frenagem dele, primeiro ele dá um toque no freio para te alertar. Se você não assumir, ele freia. E aqui na minha cidade, eu acho que é no Brasil todo, é um tal de... A pessoa, ela vem, ela faz que vai atravessar e não atravessa. O carro pega aquele momento que ela faz que vai atravessar e ele entende que a pessoa vai atravessar e ele dá essa quicada no freio. Isso estava me causando susto. Aí o motoqueiro faz que vai entrar e não entra, e ele percebe e ele dava aquela quicada no freio. Então eu desabilitei porque... o pessoal aqui, o trânsito nosso também não é nada fácil. E eu acabei, para evitar esses sustos, né? Eu acabei desabilitando só esse sistema de todos os sistemas que esse carro tem. Ele tem muitos sistemas de segurança, tem todos os alertas, câmeras, o carro, suspensão multilink. Não, o carro é maravilhoso, muito bom. E eu sei que muitas vezes você pode estar pensando, mas carro híbrido, motor só a gasolina. Para mim, como eu já disse em alguns vídeos, né, que estão aqui no canal, eu não queria ter essa coisa de ficar carregando. Para mim, eu acho isso muito chato. Eu acho que esses motores híbridos, eles vão acabar se desenvolvendo com mais tecnologia e tendo mais autonomia, com baterias maiores e por aí vai. Mas essa coisa de você montar o carregador em casa, ter que carregar, se eu quero ter a economia ou não usar tanto o motor a combustão, tem que ficar carregando. Não, gente, eu cheguei em casa cansado, eu quero deitar, quero ficar tranquilo, e eu acho que a economia que esse carro me dá já é suficiente. Já é tranquilo, mesmo abastecendo ele com a Podium. A partir de agora eu vou estar colocando a Podium e vou relatando para vocês, né, a minha experiência. Volto a dizer, estou colocando a Podium mais por uma questão de prevenção, tá? Por conta desse aumento aí de percentual de etanol na nossa gasolina, que agora foi para 32%. Absurdo. A gente sabe que não fica só nisso, né? Tem carro aí que você vê no trânsito, a pessoa tá andando, tá saindo aquela água pelo escapamento. É um absurdo. Então, eu vou ficar na Podium mais por uma questão de prevenção. E, para mim, a economia que esse carro me dá é muito boa, compensa.
Ah, uma economia que paga o carro. Claro que não, gente, claro que não. É uma economia que faz você gastar menos, né? Você pega essa economia que você está fazendo no combustível, você parava toda semana no posto, agora você para uma vez ao mês, aí você pega essa economia e soma isso ao ano, é o seguro que você paga do carro, é uma coisa aqui, outra ali que você talvez queira fazer e por aí vai. Então tá tudo bem, eu estou gostando demais do carro, essas informações muitas vezes você não vai ter. E, é claro, uma coisa que eu também não abro mão, a aparência desse carro. Esse carro é lindo, ele foi muito bem projetado, muito bem projetado. Dizem, né, que o mesmo tempo e o mesmo dinheiro que você gasta para fazer um carro feio, você gasta para fazer um carro bonito. E aí, embora as pessoas digam que isso é uma questão de gosto, gente, vamos botar a mão na consciência, tem uns carros aí que são feios mesmo. E não tem jeito. Agora, esse carro aqui é muito bonito, ele tem uma pegada esportiva, tem um visual marcante, o carro é muito bonito. E, para fechar, né, a reclamação de sempre é em relação ao kit reparo. Bom, o kit reparo é o kit reparo, não tem como. Isso ainda é um problema, eu volto a dizer que para mim não é, porque eu tenho essa utilização na cidade, não teria problema algum de usar o kit reparo. Talvez faça algumas viagens mais longas e também sem receio nenhum, mas se você pega muita estrada ou viaja com a família, talvez ter um step seria algo importante. Mas é isso. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo com a gente. Se inscreve no canal, compartilha. Se você está interessado no Omoda 5HEV, veja os outros vídeos que eu coloquei aqui no canal. Compartilhe também para alguém que você conheça que esteja interessado no carro, ok? Conto com vocês para a gente crescer o canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.